Bom, pessoal, é o quadro De Olho na Educação e a gente vai falar sobre criatividade infantil. Estamos aqui com o Júnior, que é psicopedagogo, sabe tudo e mais um pouco sobre este assunto, né? Especialista, estudioso na área, para falar justamente a respeito deste tema também muito importante, não é? Que é a criatividade infantil, o que isso pode trazer de benefícios não só para as crianças, como também num futuro, né? Quando as crianças se tornarem adultos, evidentemente, que essa criatividade desenvolvida nessa fase infantil pode fazer toda a diferença. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, André? Tudo certo. Beleza, é isso mesmo. Então, de repente, um estímulo bacana da criatividade na época que a pessoa é criança pode fazer sim a diferença no futuro? Com certeza, até porque quando falamos em criatividade, temos isso conectado com a resolução de problemas. Puxa vida, que interessante isso aí, hein? Melhora em que exatamente, Júnior? Melhora nessa pessoa, vamos já pensar lá no adulto. Lá no adulto, vamos pensar lá na frente. Lá na frente. Quando essa criança ela recebe experiências e oportunidades para desenvolver a criatividade, lá na frente será um adulto que terá mais recursos, mais repertório para resolver problemas, um adulto mais flexível para situações que talvez saiam do seu controle, e isso é fundamental para a aprendizagem e também para que a gente consiga conquistar nossos objetivos. Bom, evidentemente que quem está em casa certamente está muito curioso, né, para saber o que é tudo isso que está aqui na mesa, né? Estou aqui, né, com o Júnior e tem coisas aqui que eu particularmente confesso que não conhecia, não. Então são maneiras aí de brincar, estimulando evidentemente a criatividade. Antes da gente se aprofundar no assunto, Júnior, vamos mostrar o que tem aqui. Vamos, eu separei aqui, André, alguns materiais e alguns brinquedos que são super fáceis de serem produzidos em casa pelos pais, pelos responsáveis, atividades que a gente pode realizar na escola. Então nós temos aqui materiais, por exemplo, rolinho de papel higiênico que nós cortamos em pequenas partes. Isso aqui eu posso brincar com a criança de construir uma torre, por exemplo. Então eu vou colocando aqui, ó, né, um em cima do outro, além de trabalhar essa parte de planejar o que eu vou fazer, porque aqui há um raciocínio acontecendo para eu conseguir pensar nessa torre que está sendo construída. Trabalhamos também com a coordenação motora fina. Então, algo tão simples, André, que se você olha... barato, né? E super barato. E as crianças adoram, André. Eu tenho várias experiências aqui com atividades, né, realizando com o rolo de papel. E eu posso deixar isso um pouquinho mais desafiador. Se eu tenho uma criança já um pouco maior, eu vou trabalhar com, por exemplo, um prendedor, tá? Eu vou pegar e vou fazer a mesma torre, só que usando o prendedor, ó. E aí eu preciso colocar um em cima do outro. E a minha criatividade aqui, como que ela está sendo estimulada, né? Júnior, você está fazendo aí uma torre, mas como que entra a criatividade aí? É uma resolução de um problema. Porque, ó, da forma como eu montei agora, pode ser que a minha torre caia. Então eu vou ter que pensar como eu vou colocar essa outra peça aqui do rolo para minha torre não cair, mas pode ser que ela caia. Ó, mas aí a solução que eu vou encontrar é outra. Caiu. E aí eu vou começar de novo, né? Mas olha, eu fiz com a mão... E faz parte do exercício também, da brincadeira, né? A persistência, né, Júnior? Exatamente. Você falou de uma coisa aí muito importante, a persistência. Às vezes pode acontecer da criança fazer uma vez, cair, já gerar aquela frustração de, caiu, não quero mais. Não, vamos de novo, eu vou fazer. De novo, reinicia, né? Aí, né? Exato. Então é um exemplo aqui de uma das brincadeiras. E essa aqui? Essa aqui é muito legal. Tem uma bolinha. Exato, André. Temos uma bolinha aqui de borracha. Esse brinquedo nós fizemos com uma tampa de plástico e aqui é um EVA.
Mas, Júnior, eu não tenho a tampa de plástico e não tenho EVA. Não tem problema. Às vezes você vai no mercado, eles jogam caixas, né, que vem frutas dentro, que você pode aproveitar. E essa parte aqui, desse cilindro que nós fizemos, coloridos, você pode fazer com o rolo de papel higiênico, o rolo de papel toalha e pintar junto com a criança. A ideia é passarmos a bolinha dentro desses cilindros. Aqui eu não vou usar nenhuma sequência, tá, André? Eu estou fazendo de forma aleatória aqui, ó. Mas eu poderia dar um comando. Fala aí uma cor para mim. Verde, né? Vai lá, ó. Então, vou passar aqui no verde. Mas eu poderia criar uma sequência já num papel, numa ficha. E a criança ela tem que olhar essa sequência, por exemplo, vai passar no azul, no verde, no amarelo e no vermelho. E eu mostro para ela e ela vai seguir a sequência já pré-estabelecida. Nesse caso, o que acontece? Ela precisa resolver um problema. Por quê? Se eu passei no azul, tá? Eu tenho que ter um cuidado para ela não vir para o vermelho. Eu vou fazer um movimento, trazer aqui para baixo, aí eu passo no verde. Que interessante, tá? hein, pessoal? É uma outra proposta super fácil de fazer. O que mais, Júnior, que temos aqui? Ó, temos um outro material, André, que eu deixei separado, e é um material que eu gosto bastante. A gente chama de pega-pompom. Então eu tenho 2 baldinhos coloridos e pedaços de pompom cortados, né, fitas. Num primeiro momento, dependendo da faixa etária, crianças a partir de 1 ano e meio, 2 anos, eu poderia só trabalhar com uma cor, tá? Eu vou fazer o movimento para ensinar essa criança a pegar. E por que eu estou falando de usar uma cor só e colocar as 2 cores no mesmo? Porque nesse momento o objetivo é a criança conseguir pegar. Ela ainda tem é muito rudimentar, né? São movimentos ainda muito grossos, ela não consegue fazer movimentos com uma habilidade grande. E aí eu vou fazer só com um baldinho. Crianças maiores, a partir de 2 anos e meio, lá com seu filho é bem interessante fazer. Você já pode pegar com a mão, e aí o André é o verde, que eu sei que ele gosta do verde, e aqui, ó, o amarelo é o seu filho. Então, enquanto você pega a fita verde, ele vai pegar a amarela. É uma forma. Agora, outro exemplo, André. A gente já parte para usar uma vareta para pegar essas fitas. E ó, o que está acontecendo ali? Tem uma fita grudada. Aí vai lá. Não pode pôr a mão. Não pode pôr a mão. Só que pode acontecer o seguinte, e eu vou trazer um exemplo bem prático. Esses dias eu fiz essa brincadeira com o meu sobrinho, que é o mais novo, e ele tem 3 anos e meio. E ele não estava conseguindo pegar a fita. Observando aquela situação, eu preferi não intervir, para ver qual que seria a reação dele. A reação dele foi pegar com uma mão, colocar na vareta e pôr dentro do baldinho. Ele teve um problema ali acontecendo. E qual era o problema dele? Ele não conseguia fazer com que a fita parasse na vareta. Ele foi lá, utilizou a mão e resolveu o problema dele. André, mesmo o objetivo sendo pegar com a vareta e colocar aqui sem a utilização das mãos, não foi errado o que ele fez. Ele encontrou uma alternativa. Ele encontrou uma alternativa e isso é criatividade. Sem dúvida. Porque ele foi criativo em resolver um problema que apareceu e ele fez a brincadeira, se divertiu. Só que é algo que a gente precisa destacar. Ele não ficou muito tempo na brincadeira não, ficou ali uns 10, no máximo 15 minutos. Mas ele ficou atento. Por quê? Eu fiquei participando com ele, vai lá, coloca aqui, brincando com ele, um brincar ativo. E aí a gente precisa também ter esse olhar, porque poderia acontecer, não é assim não, não pode colocar a mão, tem que ser só com a vareta. Não, observe o brincar da criança. Às vezes ela vai trazer uma riqueza muito grande durante aquele brincar e ali ele estava desenvolvendo a criatividade dele. Que legal, que bacana mesmo, Júnior. Eu tô super curioso para saber sobre essa brincadeira aqui. Essa é outra brincadeira que eu gosto muito, super fácil de fazermos, André. Aqui temos pedaços de potes, de garrafas que foram cortadas, colamos com cola quente
E aqui você precisa tirar as tampas. Então, num primeiro momento, você pode deixar, dependendo da faixa etária, tá? Vamos pensar em crianças a partir dos 2 anos, Sim. deixar tudo tampado, mas não tampado que ela não consiga girar. Então, só de leve, né? E aí você tira um e pede para a criança tirar outro. E aí vocês juntos vão tirando essas tampas. E são tampas diferentes, com texturas diferentes. Ela vai sentindo isso e vai estimulando também a parte sensorial. E quando a gente pede depois para a criança, por exemplo, colocar novamente as tampas, ela precisa encontrar o bico da garrafa e a tampa correta. Novamente, nós temos um problema. E quando eu falo um problema, eu preciso rosquear as tampas nas garrafas corretas. Por quê? Eu não consigo rosquear essa tampa, que é dessa primeira garrafa, nessa outra menor. Como que eu posso resolver esse problema? Encontrando a parte da garrafa correta. E aí eu venho para cá. Então, André, pedaço de papelão, garrafas que a gente utiliza no dia a dia, potes de vitamina, de remédio, coisas fáceis de serem encontradas no dia a dia. Pois é, dicas aí super legais, super bacanas, importantes aí trazidas pelo Júnior. Bom, vamos então agora falar sobre as brincadeiras também, não é? O brincar de faz de conta, brincar que tá fazendo comida, enfim, isso também é legal, né, Júnior? É excelente, André. Esse tipo de atividade ajuda muito. Eu vou focar novamente na resolução do problema. E talvez você esteja se perguntando, Júnior, mas por que falando tanto da resolução de problemas? Porque essa habilidade ela é fundamental para que a gente possa potencializar a criatividade. Ah, mas tem uma resolução de problemas durante o brincar de faz de conta? Sim, sim. Você tá lá, a criança vai brincar de fazer comida. Ela precisa, naquele momento, tomar uma decisão de qual comida que ela vai colocar na panela. Ah, eu vou colocar macarrão, vou colocar arroz, vou colocar feijão. Por mais simples que isso pareça, ela está tomando uma decisão. E ela está pensando sobre isso tudo, a imaginação dela. E ao falar da imaginação, André, é fundamental para o processo de linguagem da criança. Então ela está falando, não, agora eu vou colocar o feijão, não, agora eu vou colocar o arroz, vou mexer, nossa, tá quente. E você pode brincar com ela. Ó, não coloca ela na panela que tá quente, hein? Vamos assoprar um pouquinho? Ou mesmo uma situação da criança brincar de carrinho, que ela está estacionando o carrinho, ou que ela saiu de um lugar e foi para outro. Tudo isso envolve a imaginação, a resolução do problema, o pensar sobre aquilo que ela está brincando. Então, sim, o faz de conta, ele vai ajudar muito nesse desenvolvimento do raciocínio da criança, André. Eu quero aproveitar até para mostrar isso daqui, ó. Nós temos um papelão, nele um tronco de uma árvore e uma árvore. Eu vou aproveitar aqui, ó. Eu posso sair com a criança durante, o meu passeio em algum lugar e levar e colocar numa grama, A grama vai aparecer aqui e aí eu vou, imaginando essa árvore de diversas formas, até mesmo em um jardim com flores coloridas. E aí eu coloco. Então, num passeio que você vai fazer com a criança na rua mesmo, vamos levar a árvore imaginária hoje? Aí ela vai estar passando, viu uma árvore, coloca. Nossa, olha que legal! Então isso aqui também, super simples de fazer e um material, que é para o lixo, papelão, Tá pintamos vendo? com a criança, produzir junto com ela e aí depois ainda brinco com a imaginação. Não, o legal é que o Júnior está passando informações aqui para os pais, passando dicas de brincadeiras que você não gasta nada, cara, de dinheiro. É uma coisa impressionante, olha isso. E olha como estimula a criatividade da criança, né? Garrafa PET, não é? Enfim, é algo realmente sensacional. Ô Júnior, uma coisa que vem acho que desde o tempo dos nossos avós, bisavós e tudo mais,
é a questão do desenho, fazer desenho. Bacana também, né? Fazer desenho estimula muito a criatividade, André. Novamente, é igual a situação do faz de conta. A criança, ela está ali, naquele momento, colocando no papel sua imaginação. E é importante pensarmos que não tem certo e errado nesse momento. Por quê? Às vezes o que para você não faz sentido, para a criança está fazendo total sentido. E mesmo depois do desenho dela, você pode pedir para ela contar para você o que ela criou. Às vezes é só rabisco, mas na cabeça dela é um personagem X, ou é um animal, né, um cara que ela gosta. É dar essa oportunidade para a criança. E o pintar, André, é fenomenal. É uma atividade que ajuda e muito. E eu quero aproveitar também essa sua pergunta para mostrar essas outras atividades aqui. Que não é um pintar. Esse aqui, eu vou mostrar primeiro o do pintar, tá bom? Vamos lá, ó. Boa. Eu tenho esse daqui, ó. Foi uma atividade de Páscoa. Claro que eu já tenho um desenho determinado aqui, né? Uma silhueta. E eu fui trabalhando com a criança a maneira como ela queria pintar, as cores que nós tínhamos. Trabalhamos cores primárias, no caso aqui não tínhamos outras cores, por isso que tem o vermelho, o amarelo, azul, verde. Só que foi um pintar diferente aqui, André. Foi com um pedaço de esponja da gente lavar louça, né? Então corta em pedacinhos, a criança pega aquilo ali, molha na tinta e ela vai pintando, tá? Ah, Júnior, mas aqui você já tem um desenho. Ela não poderia criar o dela? Sim, poderia. Mas aqui eu também estou dando um repertório para ela. Estou oportunizando algo diferente para ela pintar. E quando eu falo diferente, mesmo que seja um coelho, eu preciso oferecer essas experiências à criança. Assim como, ó, a gente está falando de pintura, mas podemos falar de colagem também. Eu tenho um espaço estabelecido, já vou trabalhar com orientação espacial, mas aqui dentro ela vai fazer do jeito que ela quiser. A pessoa vai olhar, mas isso aí não é um coelho, é papéis colados. Não, é um coelho. Eu estou dando essa oportunidade da criança criar de forma diferente, igual esse outro com barbante. Que legal. Né? Até mesmo areia, André. A gente consegue trabalhar com areia, ó. Areia? É, isso aqui é areia. Caraca. Então eu poderia fazer o seguinte, não ter o desenho aqui do coelho, mas ter cola e deixar a criança brincar com a cola, passar com a mão e depois jogar areia na folha toda. Já é outra experiência que vem da questão da pintura. Vou começar com a pintura, a partir daí eu vou dando outros elementos para essa criança, para ela explorar. Pois é, várias dicas aí de como estimular a criatividade, quebra-cabeça, não é? Tem várias coisas bem bacanas que ajudam no desenvolvimento da criança. Como disse o Júnior agora, não é? No início da nossa entrevista também, super importante já, visando o futuro, não é? Se tornar um bom profissional, uma boa profissional, enfim, um ser humano super bacana, desenvolvido, criativo, né? Isso é muito interessante, muito legal e, pessoal, certamente vai fazer toda a diferença. É isso aí, Júnior. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui o quadro De Olho na Educação, né? Você já está ficando com cadeira cativa aqui conosco, sempre muito legal as suas entrevistas e, acima de tudo, bem esclarecedoras, que ajudam muito, né? Os pais, as próprias crianças que também acompanham a gente. Valeu, Júnior. Eu que agradeço a oportunidade, André. Contem sempre comigo. É uma paixão falar disso daqui, da infância, das brincadeiras, da importância do desenvolvimento infantil. Estarei sempre aqui à disposição. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha, já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau!